Tipos de contato, ó. Contatos são partes vitais, né? De quase todo elemento de comando. São dispositivos para comutar corrente elétrica, isto é, abrir, fechar ou selecionar ramais ou circuitos elétricos. Os contatos aí, ó, podem ser acionados ou desacionados pelo operador, né, do comando no caso, pela integração dos elementos pelos quais o comando são compostos. Por exemplo, contatores podem ser acionados pela própria máquina. Ou seja, aí nesse caso não é uma interação do operador, e sim da máquina, ou de um outro circuito, que pode ser um circuito, sim, de uma automação, um CLP ou algo do tipo, que aí é o próximo nível, é o avanço com a capacidade de tomada de decisão. No caso de, por exemplo, um interruptor, fim de curso, independentemente do modo de atuação, diferenciam-se, na verdade, ali da máquina. O que ele quis dizer com fim de curso? Eu estou com uma máquina funcionando e eu coloco um dispositivo fim de curso que, por meio do movimento mecânico da máquina, ele vai acionar isso mecanicamente e aí, a partir daí, ele vai tomar uma decisão. Por exemplo, portões elétricos. A gente tem o acionamento do portão até um determinado ponto. Claro que hoje a gente se emprega muito mais uma parte de sensores mais voltados para a eletrônica e interação eletrônica. Mas você tem ali, por exemplo, em sistemas mais antigos, em que você tinha ali o motor subindo, aí você chega até um determinado ponto, ali do eixo ali de conexão motor e portão, que ele vai e encostava num relé fim de curso, e aí ele, opa, é o limite, agora tem que abrir para o motor não ficar forçando isso. Então, ele chegou num ponto, desceu, então ele se localiza, ele limita esse movimento mecânico e transfere isso para a elétrica. Alguém tem algum outro exemplo de fim de curso, de uma máquina? Chave de fluxo. Você tem ali ela interligada ali na tubulação, justamente com uma palheta mecânica ali, que por meio do movimento da água, a palheta ela vai e ela empurra um relezinho fim de curso para quê? Exato. Da mesma forma como a água, o ar, para dar a condição do sistema entender que ele, opa, às vezes eu quero saber se o equipamento ele está ligado, e aí eu vou dar aquele exemplo lá. Pô, como que eu sei se que o equipamento está ligado? Eu preciso de um dispositivo para mandar esse retorno para o meu comando. Opa, liguei. Para com isso eu sinalizar, ou para isso eu avisar a automação que ligou. E aí, como exemplo aí do Marcos, eu posso usar um pressostato diferencial. Justamente esse cara vai conectado ali na rede de duto, ele vai ter um contato seco, quando eu falo contato seco é justamente isso, é abrir e fechar, ele não há variação, ou é 0 ou é 1, não tem meio termo, diferente, é o que a gente fala de digital e analógico. Digital é 1 ou é 0. O analógico não, aí eu posso variar de 1 até 10 em várias parcelas. Então, por exemplo, no pressostato diferencial de ar, ele está conectado no duto para justa. E aí, não é só isso, eu posso usar isso por meio até para proteger o compressor. Por exemplo, num self-container, eu coloco um cara desse para justamente intertravar com o compressor, porque se a correia partir, o motor elétrico não está funcionando? Ele está. Mas está tendo vazão de ar? Não. Aí eu crio um mecanismo para entender e validar isso. Se a correia partir, eu vou abrir esse contato, ou seja, não vai ter pressão diferencial. O pressostato não sente isso. Ele vai pegar e não vai deixar o evaporador, o compressor partir, que é um exemplo justamente do que a gente tem lá no contrato, que ele precisa ter essa referência do pressostato para partir uma resistência, porque você imagina, no caso do compressor, é que é mais ilustrativo, o pessoal tende a entender melhor. Mas, por exemplo, no caso da resistência, que eu tenho um aquecimento, eu preciso estar passando ali um volume de ar ali, porque se eu não tiver, o que vai acontecer com essa resistência? Exato. Então, eu preciso ter uma massa de ar ali passando. Da mesma forma que eu protegi o compressor, agora eu estou protegendo justamente a resistência. Então, eu preciso passar ar ali. Quando não passa, ou seja, o motor do ventilador ele não está funcionando, porque qualquer que seja o motivo, mas não está tendo essa pressão na qual esse diferencial, esse pressostato diferencial foi ajustado, se ele não sentir essa pressão, ele não vai
fechar o contato ou comutar os contatos, como a gente vai ver com os tipos de contato. E aí ele não vai deixar justamente essa resistência acionar. É um problema da resistência? Não, muitas das vezes é um problema de interpretação. Calma aí, deixa eu entender então. Aí, quando eu tiver a oportunidade, claro, nem sempre isso é possível, mas muitas das vezes isso aqui é possível. Quando eu tiver a oportunidade de ter isso aqui, aí eu vou lá, vou analisar e vou ver o comando, ó, peraí, deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Porque, de fato, isso é uma coisa que a gente não fica tão, assim, a gente não decora tanta informação e fica tudo na nossa cabeça. A gente vai tendendo a ficar melhor naquilo que a gente interage. Então, por exemplo, a gente, quando está, por exemplo, na faculdade, a gente vê muita coisa. Mas é tudo isso que a gente vai lembrar? Não é, não tem condição. A gente vai lembrar daquilo que a gente mais desempenha. Ó, então aí vamos avançando aqui. Então, não necessariamente essa atuação pode vir por meio do operador. Isso, ela pode vir por meio da máquina, em decorrência de um efeito. Você tem um efeito primário e depois um secundário. Por exemplo, o ventilador ligou, vou criar um diferencial de pressão, porque agora o ventilador ele nada mais é que uma máquina justamente que movimenta um fluido. E nesse caso, esse fluido em questão é o ar. Então ele pega e movimenta esse ar de um ponto A para um ponto B. É isso que ele faz. Ele não cria ar. O ventilador cria ar. Por qualquer que seja ele só pega de um ponto e joga para outro. E aí essa saída vai ter, como ele aumentou a energia, ele tem energia, ele adicionou energia, que é o que a gente chama de cinética, devido ao movimento no fluido, aí ele vai ganhar energia. Consequentemente, aí ele está num invólucro ali, num duto, geralmente, está num ambiente ali meio confinado e controlado, a tendência dessa pressão vai ser subir. Aí você vai criar um diferencial entre, para que eu movimente ar, a gente não falou sobre diferença de potencial para que eu movimente a corrente elétrica, ali eu vou precisar ter diferença de pressão para movimentar o fluido, de um ponto A para um ponto B. Logo, para que ele mantenha esse movimento, eu preciso ter diferencial de pressão. A pressão que vai entrar, se ele está aumentando energia, ou seja, o que é pressão? Força sobre área. Então, ele vai aumentar a energia, a saída vai ganhar energia, ou seja, a pressão sobe, porque ele está desempenhando um papel, ele está controlando ali um espaço, essa pressão vai subir e agora eu tenho um diferencial. Quando esse diferencial bater o que eu ajustei, aí ele vai pegar e, opa, vai tomar uma atuação. Se é abrir, se é fechar, cara, depende, porque eu tenho condição que eu uso o contato que é fechado para fazer uma determinada ação e um contato aberto também. Eu posso estar tanto protegendo a máquina quanto enviando um sinal para um controle da automação para falar que eu estou com falha. Mas aí quando a gente vai falar de tipos de comando, aí você vai ver que vai ter aquele pontinho lá do comum, do negócio que a gente já falou sobre. Ó. Avançando mais um pouquinho, fonte de energia, contato, equipamento. Então é só uma ilustração mesmo. O contato elétrico controla a passagem da corrente. Do lado esquerdo, o contato ali em vermelho, ele abriu, a lâmpada e o motor não realizam trabalho. No verde ele fechou, opa, a lâmpada e o motor estão realizando o trabalho. E aí tem o 3, ó, ele seleciona caminhos. Então ele pega de um ponto e direciona para outro. Aí tá vendo? Ele tem ali, ficou um pouco desconexo, mas o que ele está fazendo aí? Ele está falando que ele recebe um ponto ali e ele vai determinar se ele vai mandar para A ou para B, se vai ser o motor ou se vai ser o ventilador que ele vai comutar. Aí os exemplos ali das cargas, tudo mais, que tem ali a bombinha, ou a resistência, e por aí vai. E aí, falando propriamente dito agora dos tipos de contato, aí a gente traz o básico aí, o inicial, contato NA ou NO, justamente ali do inglês, normally open. Então, contato normalmente aberto. O que significa isso? Esse tipo de contato se mantém aberto em seu estado normal, ou seja, na ausência de interações externas. Então, quando você pega esse contato aqui sem nenhuma interação, ele é normalmente aberto. Ele vai fechar quando ele receber algum tipo de
é movimentação ou atuação, seja ela manual ou por meio da máquina, igual eu expliquei. Aí tem esse cara e aí tem esse cara aqui, que é o normalmente fechado, ou NC, normally closed. Mesma ideia. A diferença é que agora é o inverso. Ele geralmente é normalmente fechado e vai abrir. Ó, isso é bem característico de proteção, né? Porque a gente quer que a proteção ela esteja normalmente fechada, né? A gente quer conduzir a corrente. A gente não quer impedir. Agora, se acontecer algum problema, opa, aí eu quero abrir. E o outro é mais relacionado a acionamento, né? Ele é aberto, ele precisa de uma interação para ele ligar. Então, você já vai atribuindo um botão de liga, né? Um contato de liga e um contato de desliga. Um é abridor, um é fechador e o outro abridor. Aí, claro que não são só esses três, mas eu trouxe os três principais que são a base para a gente entender todos os outros. Aí, ó, você tem aí um contato comutador. Ah, olha só, o contato comutador, também chamado aí pelo reversível SPDT, do inglês ali, o que ele está falando? Um polo, dois caminhos. É isso, a tradução aí do inglês. É um contato que alterna a conexão elétrica entre dois circuitos, que é aquele exemplo lá do fluxograma que eu trouxe, que ele alterna o caminho. Aí, ó, diferente do contato NA e do NF, o comutador possui três terminais. Vamos lá, Vinícius, agora respondendo a sua pergunta. A chave de fluxo geralmente vai ter esses três terminais aí. Vai ter um normalmente aberto e um normalmente fechado. Aí, lembra do comum lá atrás? Ah, por que é comum? Olha só, a ligação, ó, único caminho, ó, um contato, dois caminhos. Você entende que tanto o NF quanto o NA, eles têm algo em comum? É o caminho. Então, o caminho da corrente elétrica vai vir sempre em comum para os dois, não vai? Sempre por onde? Não. O caminho da corrente elétrica sempre vai. Olha lá para o desenho lá. O caminho da corrente elétrica, ele vai vir por onde? Exatamente. Por que que a gente chama comum? Justamente porque ele é incomum para os dois. Então, ele comuta. Só, a saída é diferente. Então, você entende a entrada como C e a saída como NF e NA. O caminho que a corrente elétrica vai tomar vai depender. Desse jeito aí, a corrente elétrica vai sair por onde? Desse jeito, olhando lá para a foto. Desse jeito. Ela... NF. Você viu? O caminho é NF. Aí, se ele comutar, o que, que vai acontecer? O que era NF abre e o que era NA fecha. Aí agora, Vinícius, depois da atuação, o caminho vai ser, então, pelo NA. Conseguiu pegar? Olha lá para a imagem, ó. C, entrada. Imagina o C como uma entrada. E aí, não só, nesse momento, sim, é o NF. Mas eu poderia ter uma... Exato. Ele pode comutar. E daí vem, ó, reversível. Ele pode... Nessa aplicação, por exemplo, se eu pegar o contato fim de curso da chave de fluxo e desmontar ela, desmontei. Aí peguei esse contato ele vai ter lá uma palheta e ele vai ter três contatinhos. Vai ter um que se chama C, vai ter um que é o NF, vai ter um que tem NA, e vai ter essa palheta mecânica. Quando você empurra essa palheta mecânica, ele comuta. Quando ele comutar, o que era fechado abre e o que era aberto fecha. Mas, aí, se você não fizer nenhum movimento na palheta, pegar ele aqui na mesa, vir com o multímetro e medir os contatos, um vai ser o que é NF, você vai medir continuidade entre o C e o F, vai dar continuidade, ou seja, ele está permitindo um caminho para passagem de corrente. Se você pegar e manter o comum e medir o NA, não vai dar continuidade. Aí quando você aperta, aí se inverte. Mas você precisou apertar para testar. Isso quem faz é a água, é o fluido, é o operador, é a máquina, é quem quer que seja, não importa. O que importa é o efeito elétrico. Beleza?